Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante do Excel, que são as referências relativas e absolutas. Eu preparei uma planilha com 5 exemplos, eu vou deixar o link para você fazer o download aqui na descrição desse vídeo, então se você quiser, pode já fazer o download para acompanhar o vídeo junto comigo. Nós vamos começar pelo exemplo mais básico do Excel e depois vamos avançando para exemplos mais complexos. Aqui nesse exemplo básico eu tenho uma lista de compras feitas no cartão de crédito, então tem a compra 1, compra 2, compra 3 e assim por diante. Nós vamos imaginar que essas compras foram feitas em dólar, temos o valor aqui, e temos a cotação no momento do pagamento da fatura que está em R$ 3,88, ou seja, a cada dólar nós vamos pagar R$ 3,88. Aqui na coluna valor, nós vamos fazer a conversão, então se a compra custou $84, a gente multiplica pela cotação e obtém o valor em reais. Então para isso a gente coloca igual, seleciona a célula que tem o valor em dólares, coloca o símbolo de multiplicação e depois seleciona a célula que tem o valor da cotação. Quem não conhece o Excel muito bem, poderia muito bem repetir esse mesmo cálculo na linha de baixo, né? Colocaria igual, selecionaria a célula com valor multiplicado pela cotação. E a pessoa continuaria fazendo isso até chegar à última compra, que é a compra número 15. Quando a gente começa a aprender um pouco mais Excel, a gente aprende que dá para selecionar uma célula e usar esse recurso de arrastar para baixo, né? Quando a gente arrasta para baixo, o Excel copia e cola as fórmulas e, além disso, ele ajusta as referências das células. Então, eu vou selecionar uma compra aleatória, a compra número 9, para a gente ver como é que essa fórmula ficou após usar o recurso de arrastar. Entrando na fórmula, a gente pode ver que o Excel já ajustou o cálculo para pegar as células da linha 16. Elas estão aqui marcadas com uma cor diferente e o Excel poupou o trabalho de a gente ficar fazendo uma a uma ou mesmo ficar ajustando para colocar primeiro na linha 8, depois na 9, depois na 10 e assim por diante. Então esse conceito bem básico que você já deve até conhecer e utilizar no Excel é chamado de referência relativa. Então nós temos aqui duas referências, né? Uma para cada uma das células, e quando a gente copiar e colar para outra célula, o Excel vai ajustar essa referência de uma forma lógica. Quando eu digo forma lógica, eu quero dizer mais ou menos o que aconteceu aqui. Então se a gente voltar lá onde tudo começou, que foi aqui nessa primeira célula, nós fizemos um cálculo aqui nessa linha. Quando a gente copia essa fórmula para as linhas de baixo, o que o Excel entende é que se a gente está fazendo o mesmo cálculo na linha de baixo, então as células devem ser atualizadas para usar as linhas de baixo. Isso que eu quero dizer com forma lógica. Se nós copiamos uma fórmula para uma linha de baixo, o Excel atualiza as referências para a linha de baixo. E se a gente copia uma fórmula para a coluna do lado direito, por exemplo, o Excel vai ajustar as referências para uma célula para a direita. Isso a gente vai ver nos outros exemplos. Então aqui a gente termina o primeiro exemplo, que é o exemplo mais básico e que utiliza referência relativa. Indo agora para o segundo exemplo, nós temos o mesmo caso de 15 compras, mas dessa vez eu fiz uma pequena mudança que é: já que a cotação é a mesma para todas as compras, ao invés de a gente repetir os valores das cotações em todas as linhas, a gente pode deixar o valor em uma célula só e fazer o cálculo da conversão utilizando essa única célula. É uma forma muito mais inteligente e prática de fazer o mesmo que nós fizemos lá no exemplo básico, né? Ao invés de repetir todos esses valores, a gente tem uma célula só. Então, repetindo o cálculo, vamos pegar o valor em dólar e multiplicar pelo valor da cotação. Nós temos o mesmo resultado, mas o que vai mudar é quando a gente utilizar essa fórmula nas linhas de baixo. Então, eu vou fazer o mesmo que nós fizemos no outro exemplo e agora o resultado deu um pouco diferente. Aqui nós temos um zero, aqui nós temos um erro e aqui temos valores muito grandes, né? Então, $18 convertido em reais ficou R$ 1.500. Eu vou ir na compra 2 porque ela é logo na sequência da compra 1 que a gente fez manualmente e vai dar para entender melhor o que aconteceu. Então aqui o Excel atualizou da linha 10 para a linha 11, isso está muito correto, mas aqui a cotação ele também desceu. Como a gente desceu uma linha, o Excel desceu uma linha também para todas as referências. Nesse caso a cotação deveria ter continuado aqui nessa linha.
Eu vou sair da edição da fórmula, vou apagar todas essas que estão erradas e corrigir a primeira. A gente está fazendo referência na célula C7. O que acontece aqui é que a gente quer que, ao arrastar a fórmula para baixo, essa célula continue na C7. Então aqui a gente vai precisar usar a referência absoluta. Então aqui a gente vai precisar, falando de uma forma bem simples mesmo, travar na linha 7. Quando a gente quer fazer isso, nós usamos o símbolo do cifrão antes do que a gente quer travar. Deixa eu explicar aqui na prática como isso vai funcionar. A gente coloca o cifrão aqui antes do 7, indicando que a gente quer travar o número 7. A gente quer travar na linha 7. Então aqui nessa fórmula nós temos a referência na C10, que é essa célula aqui, mas ela deve ficar livre para descer para as outras compras, mas a célula C7, que é a cotação, deve ficar travada na linha 7, por isso eu coloquei o cifrão antes do 7. Aperto Enter para confirmar e agora a gente pode ver se funcionou arrastando essa fórmula para as outras linhas. Agora os valores estão mais coerentes, nós vamos de novo na compra 9, tentar editar, aperto 2 vezes na célula para editar e agora dá para ver que deu certo, porque nós temos essa referência e a cotação se manteve na célula C7. Então aqui nós temos uma referência mista, porque a gente deixou a linha 7 absoluta e a coluna C relativa. Eu ainda vou falar dessa questão da coluna, mas por enquanto vamos focar na linha. A gente travou a célula na linha 7 e ao arrastar para baixo ela se manteve aqui. Vamos agora aqui para o terceiro exemplo. Eu trouxe um exemplo de batalha naval, não sei se todo mundo conhece esse jogo, onde nós temos colunas e linhas. É mais ou menos também como que o Excel funciona, né? Cada coluna tem uma letra e cada linha tem um número. Aqui o que eu quero fazer é, nessa célula, colocar A1, ou seja, cruzar a coluna com a linha, A1, e essa aqui, por exemplo, seria D4. Eu quero juntar esses valores aqui nessas células. Para juntar o valor, a gente usa o e-comercial, né? Então, colocamos igual o valor que está nessa célula, o e-comercial e a célula que tem o número da linha. Então, aqui ficou A1. Eu quero fazer o mesmo em todas as células, então eu vou começar arrastando aqui para baixo, vou fazer aos poucos. E aqui a gente já percebe que tem algo errado. Então, para verificar o que está errado, é só entrar na fórmula. Aqui na linha a gente vê que está certo, porque a gente veio para a linha 9 e o Excel atualizou a referência e está usando essa linha aqui. O que está errado é essa referência azul, né, que deveria ter se mantido aqui na linha de cima, aqui na linha 7, mas desceu porque nós usamos referência relativa conforme vimos no primeiro exemplo. Então vamos corrigir, eu vou apagar essas fórmulas que estão erradas, entrar na primeira e eu vou corrigir essa que está em azul, né? A gente quer manter na linha 7, então é só colocar o cifrão antes da linha 7. Agora eu vou apertar o Enter e tentar usar a mesma fórmula nas linhas de baixo. Agora já ficou melhor, né? Se a gente entrar na edição dessa fórmula aqui, dá para ver que está na linha correta e aqui permaneceu na linha 7 da forma certa também. Agora a gente pode fazer um outro teste que é arrastar para a direita para a gente começar a ver a questão da coluna que ainda não foi abordada nesses exemplos. Aqui a gente vê que deu erro, a gente vê que tem valores que não fazem muito sentido. É só entrar na edição da fórmula, dá para ver que aqui está certo, é a coluna D realmente, mas essa outra referência aqui deveria ter se mantido na primeira coluna, né? Mas não aconteceu, porque a gente copiou as fórmulas para a direita e o Excel foi atualizando a referência aqui para a direita também. Então vamos apagar para corrigir. Eu vou apagar essas aqui também, porque elas estão erradas. Por mais que deram certo aqui, elas estão erradas. Volto na primeira e agora a gente vai mexer nessa referência aqui, na B8. O que acontece aqui é que a gente quer que, ao copiar para as células do lado, essa referência continue na coluna B. Então a gente vem antes da coluna B e coloca o cifrão para travar apenas a coluna. A linha a gente não quer travar, porque ao copiar para as células de baixo, isso aqui deve descer também para as células de baixo. Então a gente mantém assim, recapitulando. A referência da C7 nós vamos travar na linha 7, então esse azul vai ficar sempre na linha 7, pode mover para o lado, mas vai ficar sempre na linha 7. E essa daqui vai ficar sempre na coluna B, ela pode descer, mas não pode ir para as colunas do lado. Aperto o Enter para confirmar a fórmula, vamos tentar arrastar para baixo, deu certo e agora vamos tentar arrastar para a direita. O último teste é copiar e colar nas outras células,
Vamos olhar um aleatório aqui. Essa aqui é H10, então tem o H e tem o 10. Se a gente entrar na edição, dá para ver que deu certinho. Ficou nessa célula aqui, que é a célula que tem a coluna, e essa outra célula, que é a célula que tem o número da linha. Então assim a gente usou referências mistas 2 vezes, uma na coluna e uma na linha. Vamos agora então para o quarto exemplo, onde nós vamos usar o PROC-V. Se por acaso você não conhece o PROC-V, tenta ignorar um pouco o PROC-V e olhar mais a questão das referências que nós estamos usando nessa função. Então aqui a gente tem nomes de jogadores, quantos gols cada um fez e o ranking considerando somente esses dados aqui. Nós queremos colocar aqui na ordem o primeiro, o segundo e o terceiro usando esses dados, né? Então aqui no primeiro a gente vai pegar essa linha, no segundo essa e no terceiro essa daqui. A gente pode resolver isso usando o PROC-V. Indica o valor procurado, coloca ponto e vírgula. Agora a gente tem que indicar a matriz da tabela, que é essa matriz aqui. O número da coluna, como eu quero o nome do jogador, então a coluna, essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. E depois aqui a gente coloca 0. Vou confirmar a fórmula. Então a gente vai copiar essa fórmula para as linhas de baixo e aparentemente funcionou, porque nós temos exatamente a lista de jogadores que estávamos esperando. O que eu quero mostrar aqui é que por mais que o resultado tenha ficado correto, às vezes a fórmula está errada e isso vai dar um problema no futuro. Então se a gente entrar na célula do terceiro jogador, no modo de edição, a gente pode perceber que essa referência está correta, era exatamente o que a gente esperava, né? É o ranking número 3, começamos no 1, quando descemos foi para o 3, mas aqui está errado, porque cada linha que a gente desceu, o Excel desceu uma linha aqui também na referência. Então, nessa função aqui, essas duas linhas estão de fora da fórmula. Então, esse é o perigo quando a gente não usa de uma forma correta as referências, tá bom? Eu vou apagar as fórmulas para a gente voltar e corrigir a primeira. Então, aqui nessa referência, o que a gente quer fazer é usar a referência absoluta. A gente quer usar a referência absoluta porque sempre, em todas essas células aqui na parte laranja, nós vamos usar essa matriz. Então, nós precisamos travar tudo, tanto a linha como a coluna. A gente vem aqui antes da coluna, coloca o cifrão, vem antes da linha, coloca um cifrão também, vem antes da outra coluna e coloca o cifrão, e antes da linha, coloca o cifrão. Agora a gente está usando a referência absoluta, a gente está travando tanto a linha como a coluna do início ao fim. E aqui eu acho que é um bom momento para apresentar para vocês o atalho F4, que ele ajuda muito nisso. Então a gente seleciona a referência e começa a apertar F4. Vou apertar uma vez. Você viu que ele mudou, ele tirou o cifrão das colunas, vou apertar novamente, agora ele tirou das linhas e colocou nas colunas, eu vou apertar novamente e agora ele deixou a referência relativa, ele tirou de tudo, né? Vou apertar mais uma vez e agora nós temos a referência absoluta, com a coluna e com a linha travada. Então esse é o atalho F4, que é muito útil, ele vai alternando os tipos de referência, quando chegar na que você quer, é só parar de apertar. Agora eu vou apertar o Enter para confirmar. A gente vai copiar as fórmulas para a linha de baixo para ver como é que ficou. Ficou o mesmo resultado, como a gente tinha visto, tinha funcionado, mas estava errado. É só editar a fórmula. E agora a gente vê que está certo porque a matriz continuou parada aqui e está considerando as duas primeiras linhas. Vamos então pegar essa mesma fórmula e arrastar para o lado para ver como é que ficou. Aqui deu erro, a gente entra no modo de edição para ver por quê. Dá para ver que a matriz ficou no lugar certo, mas a referência em azul ficou errada, porque quando a gente veio para a direita, o Excel moveu a referência para a direita também. Então é só a gente sair, apagar essas fórmulas que estão erradas, entrar na primeira e aqui você já deve saber como é que funciona, né? A gente quer travar a coluna B, então é só apertar F4. Ele fez tudo absoluto, não é bem isso que a gente quer. Aperta de novo F4, ainda não é o que a gente quer, e o F4 de novo. Agora sim, travamos só a coluna, deixa a linha livre para quando descer, essa linha também descer. Confirma, agora a gente vai copiar essa fórmula aqui e colar nas outras células para ver como é que ficou. Vamos entrar em uma fórmula para ver como é que ficou. Ficou certo, né? Agora a referência está aqui na coluna correta e a matriz está aqui travada também. A única coisa que a gente precisa fazer é atualizar a coluna do PROC-V, porque no caso dos gols, a informação está na coluna 3. Então é só confirmar aqui e arrastar a fórmula para baixo.
Agora sim, a gente terminou mais um exemplo usando as referências e estamos com um controle ainda maior de quando devemos usar a referência mista, relativa ou absoluta. Então agora nós vamos para o último exemplo, que é o exemplo da soma acumulada. O que a gente quer aqui é, no dia 1º, mostrar o quanto gastamos, depois no dia 2, mostrar o quanto gastamos até o dia 2, ou seja, a soma do dia 1 com o dia 2, depois no dia 3, mostrar a soma do dia 1 até o dia 3 e assim por diante até o último dia do mês. Normalmente o que a gente faz é isso daqui, a gente coloca igual a primeira célula do dia 1, depois no dia 2 é só somar o quanto foi gasto no dia 2 mais o quanto foi gasto até o dia anterior, depois no dia 3 o quanto foi gasto no dia 3 mais o quanto foi gasto até o dia anterior e assim por diante. Funciona muito bem e não tem nada de errado de fazer assim. Mas eu vou propor um exercício para a gente praticar. Então vamos apagar esses valores. E para fazer esse exemplo eu vou começar por uma célula de baixo, ao invés de começar da primeira lá do dia 1, que assim vai ser mais fácil de explicar como essa fórmula vai funcionar. Então aqui eu vou usar a função soma e vou selecionar, como nós estamos no dia 10, vou selecionar do dia 10 até o dia 1º. Porque aqui a gente quer mostrar o quanto foi gasto até o dia 10. Fecho a função e aperto Enter. Então aqui temos uma soma usando o intervalo da célula C8 até C17. O que eu vou fazer é na célula C8 travar a linha para o início ficar sempre na linha 8, que é o primeiro dia do mês. E a outra célula, que é a célula que indica o fim, eu vou deixar ela livre para quando eu arrastar para as linhas de baixo, ela também ir para a linha de baixo. Eu vou arrastar a fórmula para outros dias que a gente vai entender melhor. Eu vou entrar aqui na última. Então, olhando aqui o dia 23, nós temos uma soma começando na C8, que foi aquela que eu travei. Então, por isso ela continuou aqui no dia 1º, indo até C30, porque eu fui arrastando e foi seguindo. Quando eu vou para a linha de baixo, novamente, a gente continua na C8 e vamos até a C31, porque essa segunda referência está livre, então ela sempre vai descendo. Agora está tudo funcionando, é só eu copiar e colar no intervalo inteiro para ter o resultado esperado. Então no dia 1º nós temos C8 até C8, a diferença é que a primeira está com a linha travada e a segunda está livre. E quando a gente desce, nós temos o início aqui e o fim aqui. Bom, esse exemplo foi mais um exercício mesmo para a gente praticar tudo que vimos no vídeo. A gente viu que funcionou da primeira forma que foi feito. Mas fazendo dessa segunda forma, a gente conseguiu exercitar quando usar cada tipo de referência para praticar o que aprendemos aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até mais!